Pronta para fazer uma yoga na beira-mar, porque eu, assim como Davi, também sou filha de Deus. A gente vai falar aqui sobre o 18, né? A gente está falando da salmoterapia. Bom, nesse versículo, Davi fala sobre maledicências. Dizem os estudiosos que esse versículo fala muito da relação dele com Batsheva. Batsheva era uma mulher casada com Uraque. E Uraque, na verdade, segundo as leis que regiam a sociedade à época, que era judaica, ele não era judeu. Portanto, sob a ótica daquela, né, a época e daquela sociedade, o casamento entre Batsheva e Uraque não era um casamento legítimo, vamos dizer assim. Mas ele aconteceu. E dizem, né, os estudiosos, a Bíblia não é clara em relação a isso, que havia filhos. Num belo dia, né, Davi recebeu de Salomão de que ele teria um filho que seria um homem de paz. Davi que tinha derramado muito sangue, ou seja, tinha nas suas mãos uma missão, talvez muito grande, das questões da matéria, né? Então Davi ele é uma representação arquetípica da nossa jornada terrena. Vocês podem ver que todos os cantos, todos os lamores de Davi é sempre no sentido do inimigo, da perseguição. E aqui, nesse salmo, não é diferente. No Salmo 17, ele diz: protege-me das maledicências, protege-me dos perversos, protege-me do leão que está à espreita, né? E ele diz assim: protege-me como a pupila dos olhos e me deixe a sua semelhança, ele fala. Então aqui, Davi sabe que ele tem atitudes que poderiam ser vistas de forma equivocada aos olhos de Deus. Porém, ele diz o seguinte: no fundo, tu sabes que eu agi de acordo com um programa de lealdade, né? E muitas vezes a gente se pega numa situação onde você é acusado por ter cometido algum tipo de injustiça, mas no teu coração você sabe que aquilo que você fez foi correto, aquilo que você fez foi coerente. Ontem mesmo, uma colega me mandou uma mensagem, isso acontece todos os dias, acontece comigo também. E ela disse: olha, uma vez eu fiz um atendimento há 2 anos atrás, e nesse atendimento eu comentei, né, com essa minha cliente, que havia um abuso na árvore e que possivelmente a irmã poderia ter sido poderia ser abusada, e alertou essa situação. Não por uma questão premonitória, porque na psicogenealogia a gente não faz isso, mas a gente sabe que existem ciclos de repetição ou a síndrome de aniversário e mais a lei da atração que atrai comportamentos para ressignificar. Tanto é que Salomão, ele foi um homem de paz, foi o homem mais sábio, mas foi um homem de paz que sucedeu Davi, que em suas mãos, né, teve que trabalhar muitas questões terrenas, materiais. Então, o rei Davi é um arquétipo da depuração da nossa caminhada terrena. Tanto que ele fala o tempo inteiro dos inimigos, né? Das maledicências, dos malfeitores, daqueles que perseguem. E óbvio, né? Um rei que trabalha muito com as questões materiais, que disputa por seus territórios, né? Ele tem sempre inimigos. E, de repente, né? Essa colega disse: olha, essa minha cliente durante muito tempo não voltou. Quase 2 anos. Só que aconteceu dessa minha cliente, realmente a irmã, né, faleceu esse íntere, pegou AIDS, e depois de 2 anos ela veio para mim e me pediu desculpas, né, em relação a tudo aquilo que eu tinha feito. Ela, no coração dela, estava em paz com aquilo que ela tinha feito, né, porém, o tempo, né, mostra que quando você faz as coisas de acordo com o teu coração, o tempo, a mecânica divina, não é que Deus vai dizer, não, agora eu vou te proteger. A mecânica divina, da criação divina, ela é perfeita, né? Eu, há um tempo atrás, também, uma aluna, né? Ela estava numa live e ela me fez uma pergunta e eu fiz uma observação. Você está me perguntando isso? Você é minha aluna, você deveria perguntar isso lá na nossa aula de mentoria. Ela ficou chateadíssima, né? Claro, dentro dos conflitos dela, não falei nome, nada, mas ela ficou muito chateada.
E eu disse, talvez esse comentário que eu fiz para você agora é o melhor comentário que você precisava ter. Porque às vezes a gente não sai daquela situação, daquela zona de conforto, e a gente precisa ser coerente naquilo que a gente pensa e age. Óbvio, né? Sem nenhum tipo de ofensa, de humilhação, mas com potência. E era isso que Davi estava dizendo. Eu agi de acordo com as leis vigentes na época, com a lei da sociedade. Então, entendo que casei com Batsheva e não cometi nenhum crime. Ele mandou o esposo de Batsheva para frente da batalha, para a batalha, e colocou ele à frente. Lá ele morreu. Mas não quer dizer que Davi assassinou o marido dela, né? E quando esses homens iam para frente da batalha, eles assinavam um documento colocando, né, anulando o casamento, deixando essas mulheres autorizadas para um novo casamento. Esse era o costume da época. Então, segundo o rei Davi, ele estava agindo de acordo com as leis. Ele não burlou nenhuma lei. E aí ele mesmo diz, né, que na descendência, né, que somente por tua mão eu chegue à morte, com aqueles que atingem idade avançada, cuja porção é a vida eterna, que cumulas nos teus tesouros, que se alegram com os seus rebentos, a quem farão herdar o seu legado. Na verdade, a vida eterna é a continuidade, e o legado nada mais é do que os nossos herdeiros, que receberão a programação dos nossos comportamentos e pensamentos e agirão para proporcionar equidade. Então, se a gente está com paz de espírito diante daquilo que você faz, se você entende que está de acordo, né, com o teu coração, que você não cometeu nada contra ninguém e que você muitas vezes, né, um grande amigo é aquele que diz algumas coisas que às vezes nós não queremos ouvir, né? Eu digo que os meus chefes mais difíceis foram os meus melhores chefes. Graças a eles, eu estou onde estou. E muitas vezes aquele amigo que passa a mão na tua cabeça, né? Que a gente diz que é o lobo em pele de cordeiro, não é aquele que vai te ajudar a sair daquela situação. Então, o movimento de ascensão, ele acontece quando a gente se coloca numa situação de constrição. E se você é justo, se você é coerente com a vida já te traz isso de um outro ponto. A gente já falou sobre isso, né? Às vezes você perde de um lado, mas pela mecânica da vida, essa mesma quantia, vamos dar um exemplo aqui, alguém tirou de você R$ 1.000, você perdeu injustamente esses R$ 1.000. De uma outra porta, se você estiver coerente com as leis que regem a vida, com a ética nas relações, que você não manipulou, que você não armou uma armadilha para tirar esse dinheiro, que você não extorquiu ninguém, a vida te traz de uma outra ponta esses mesmos R$ 1.000. Isso é uma dinâmica da criação. Tudo é perfeito, né? E é esse legado que a gente precisa entender, que o que nós vivemos é um legado da nossa ancestralidade, né? E o que nós estamos vivendo muitas vezes de perdas, né, de incoerências, é uma benevolência divina, é o olhar da íris divina para dizer, ok, vamos ajustar essa situação, porque em algum momento houve um desacordo. E quantas famílias não têm esses desacordos, não é mesmo? Então, um beijo no teu coração, a gente se vê amanhã.